movimento sindical teve um papel de destaque na luta contra o regime militar no Brasil. As mobilizações por melhores condições de vida eram também mobilizações contra a opressão das armas, da perseguição política e do medo. A história de coragem de tantos trabalhadores e trabalhadoras foi indispensável para virarmos essa página na busca de ares mais democráticos. Em 1985, festejava-se a eleição indireta de um presidente civil após mais de 20 anos. Era grande a expectativa para o período que seria conhecido como Nova República. O que vamos acompanhar aqui é que, embora apresentado como nova, aquela experiência mostrou-se, em muitos aspectos, a continuidade do velho regime. Na histórica greve dos metalúrgicos da GM, realizada neste mesmo ano e foco deste vídeo, repressão e perseguição política são elementos muito presentes. Eu acredito na rapaziada que segue em frente. A partir da explosão das mobilizações no ABC paulista, surge um novo sindicalismo. Além de pretender retirar da direção dos sindicatos os coniventes com o regime militar ainda vigente, os trabalhadores reivindicavam salário, direitos e uma nova ordem política, com liberdade e maior divisão das riquezas. A partir das greves, lideradas por ativistas políticos, entre os quais os da Convergência Socialista, a velha direção sindical acomodada à ditadura foi trocada. A Convergência Socialista, inclusive, é destacada nos registros da repressão, fazendo aquilo que denominaram de atividades subversivas. Foi em São José, num ato pela anistia, que o cartunista em fio criou o dito Bronca, personagem que marcaria a partir dali a atuação de um sindicato de luta e envolvido nas questões mais gerais do país. A luta pela anistia, pelas diretas já e por um novo país fazia parte das bandeiras da categoria. São greves que já tratavam da questão da nova república, da questão da crítica aos governos que sucederam ao regime militar, o governo Sarney, né? E se tratava de temas como constituinte, se tratava de todos esses temas. Vizinha da São Bernardo de Lula, São Caetano é também um grande polo industrial. Apesar de sua disposição de luta, os metalúrgicos de lá não conseguiram derrubar João Lins, líder sindical sem compromisso com a luta dos trabalhadores. Ele mesmo reconhece a repressão do regime contra as mobilizações operárias. Os companheiros já eram perseguidos, porque aqui existia um grupo de investigador que era chefiado pelo agente conhecido por Carioca. Então esse agente vivia permanente no sindicato e distribuía os homens dele na base. E não tem dúvida que lá dentro da empresa, onde os companheiros da oposição, que era mais forte dentro da General Motors, lá era onde os companheiros eram mais dedurados. Com uma direção que freava as lutas, ativistas da GM e de outras fábricas é que dirigiram várias greves, como as de 84 e 85. Em tempos de grande recessão, forte inflação e desemprego, existia muita ansiedade e incerteza. Tancredo Neves vence as eleições indiretas e um pacto social é proposto. Dos trabalhadores, se pedia trégua nas greves e nas reivindicações. Para a recém-fundada CUT, não havia o que se conversar sobre pacto social, uma vez que foram os trabalhadores os mais duramente castigados pelo arroxo, falta de liberdade e desemprego. Não havia, portanto, mais o que ceder. Nas mobilizações da CUT, as reivindicações incluíam desde a redução da jornada e a luta pelas diretas até o não pagamento da dívida externa. Mas essa manifestação ela é simbólica na medida em que ela é a primeira manifestação geral, efetivamente geral, que se contrapõe à política econômica do governo, que se contrapõe à dívida externa. Neste contexto, a greve de 1985 foi uma demonstração de força dos trabalhadores. A greve tinha como objetivo a redução da jornada de trabalho, tinha como objetivo a conquista da dignidade e a consolidação da democracia no Brasil, já que estávamos na chamada Nova República, mas do ponto de vista prático, o patronato continuava com a mesma posição reacionária, perseguidora do próprio movimento.
Naquele ambiente altamente politizado, os trabalhadores queriam mais liberdade de organização. Frente àquele estado de repressão que se criou na indústria, os trabalhadores, é lógico, se organizaram e tinha muita revolta com a forma que era tratado, que, como eu disse ainda há pouco, muitos deles, por várias vezes, foram ameaçados até de agressão física pelo seu feitor, né? E a firma, por ser intransigente, não aceitava a comissão, os estatutos, não negociava, ela queria uma comissão de fábrica que resolvesse os problemas dela, e não uma comissão de fábrica que resolvesse o problema dos trabalhadores. A greve geral começou no dia 11 de abril de 1985. Na GM, tanto em São José como em São Caetano, eram greves dentro das fábricas. Os trabalhadores entravam nas empresas, se revezavam nos turnos, mas não trabalhavam. Da parte dos trabalhadores, era um movimento pacífico e organizado. Em São José, o comandante da PM, Moacir Alvarenga, disse que os trabalhadores da GM estavam dando um exemplo de disciplina. Inclusive, quero louvar os grevistas daquela empresa por isso, foram as palavras dele. Por outro lado, da parte da empresa e do governo, a reação era de extrema repressão. Na greve de 85, aí houve uma repressão, as empresas estavam muito preparadas para fazer essa repressão e fizeram uma repressão muito forte, muito seletiva em cima das lideranças do sindicato, das comissões de fábrica, da CEPA, das lideranças de greve, do diretor do sindicato. Então foi uma ofensiva muito grande das empresas. E além de fazer toda essa repressão, ainda fazia um terrorismo muito grande. A GM falava todo dia que a fábrica ia embora de São José dos Campos, ia fechar a fábrica e todo mundo ia ficar sem emprego. Nós acompanhamos muito de perto todo esse processo enquanto vereador aqui em São José dos Campos e pudemos sentir na época a repressão que se abatia sobre esse movimento. As greves eram, na maior parte das vezes, consideradas greves abusivas, greves políticas. Agentes dos governos federal e estadual atuavam para tentar acabar com aquele movimento. Começou também o senhor secretário do Trabalho do Estado de São Paulo, na época, né? E o senhor ministro do Trabalho começou a fazer pressão para que nós desistíssemos da nossa luta política. Fomos, inclusive, ameaçados na época pelo ministro do Trabalho, dizendo que nós estávamos fazendo um movimento que estava abalando o governo, que estava abalando o presidente da República e que o governo tinha nos avisado que não ia permitir que essas coisas acontecessem. Então, como na época o governo do estado de São Paulo se chamasse Franco Montoro, também bateu pesado. Nós tivemos o Franco Montoro sobrevoando a nossa região, o chefe do Estado, da Polícia Militar, voando, inclusive ele falou comigo pelo helicóptero, por um megafone, quando nós estávamos dentro da General Motors. Então, todas as pessoas que eram da político da época, o Sarney, o Franco Montoro, o Almir Pazanotto, que era o ministro do Trabalho. Então, você veja só, todo esse pessoal, eles estavam envolvidos em querer que nós derrotar os trabalhadores. Todos esses aí, na época, deram entrevista que era político e que tinha que ser reprimido mesmo os trabalhadores. O nosso interesse era conquistar melhores condições de vida e de trabalho, consolidar a democracia, mas a reação do Estado brasileiro, através do Ministério do Trabalho, e a reação do patronato era a reação eminentemente política do lado mais negativo. Sou testemunho dessa história porque vivi, acompanhei e senti e sinto até hoje o drama de muitos companheiros desde aquele tempo. No dia 25 de abril, a arbitrariedade da GM rasga leis e convenções coletivas. A montadora demite as lideranças da greve por justa causa. São mais de 90 demissões em São José dos Campos e em São Caetano. Eles chegaram na fábrica, eles chegaram num ônibus, num ônibus da Breda, e entraram para dentro da fábrica. E lá dentro dos escritórios começaram a fazer a listagem. E depois, quando foi por volta de umas 3, 4 horas da tarde, mais ou menos, do dia que eles fizeram a demissão, eles puseram os cartazes nas lousas da fábrica. Os cartazes com todos os demitidos. Nós enfrentamos, lutamos e realmente acabamos sendo punidos
demitidos, embora fôssemos da CIPA. Os trabalhadores se ficaram indignados com a tamanha arbitrariedade da empresa. A partir da atitude arbitrária da GM, os metalúrgicos decidem intensificar a mobilização e acampar na empresa. E aí os trabalhadores também fazem a sua reação, que é exatamente fazer uma ocupação de fábrica com o sentido de fazer a empresa reverter as suas emissões dos 91 companheiros. A greve é julgada ilegal, mas os trabalhadores decidem continuar. Os metalúrgicos exigiam o retorno dos demitidos. Na guerra ideológica e política, governo, patrões e imprensa começam a criar fatos para jogar a opinião pública contra os grevistas. Em São José, mais de 4.000 trabalhadores ocupam a fábrica e começam a preparar sua defesa diante de uma iminente invasão da polícia. O clima de tensão está no ar. Autoridades dos governos federal e estadual intervêm para acabar com aquela ousada mobilização. No dia 27, um sábado cinzento, mais de 700 policiais se preparam para desocupar a fábrica. Cães, fuzis, helicóptero. O aparato repressor estava a postos. Olha, eu naquele momento, inclusive nesse depoimento que eu estou dando aqui, com emoção, eu senti que nós seríamos massacrados. Que se eles invadissem, eu não estaria aqui hoje, né, dando esse depoimento da nossa greve. O diretor da GM, Herbert Brenner, à porta da empresa, incitava a tropa de choque a invadir a fábrica, custe o que custar. O livro A Greve da GM, de Celso Horta, relata o depoimento de um oficial da PM sobre o comportamento de Brenner. Diante do argumento de um oficial de que o confronto seria altamente indesejável, porque morreria muita gente, o diretor da GM respondeu que se não morrer hoje, vai morrer amanhã mesmo. Quase ao fim do dia, depois de 10 horas de tensão, os metalúrgicos de São José decidem desocupar a fábrica. Em São Caetano do Sul, a repercussão do desfecho de São José foi significativa. Até por isso, a decisão lá também foi no sentido de desocupar a empresa. Antes, porém, os trabalhadores conseguiram que o juiz Jaime Tortorello fiscalizasse as instalações da GM. O objetivo é que a empresa não alegasse que seus bens haviam sido destruídos, como afirmaram em São José dos Campos. Nesta declaração, Tortorello revela que, ao decidir ir à GM, sofreu muita pressão de autoridades do governo para não vistoriar a empresa. O juiz ainda declara que ouviu um dos diretores da empresa dizer aos grevistas que eles estavam na lista e que nunca mais arrumariam emprego em qualquer lugar do Brasil. Com o fim das greves, a repressão da GM continuou. Mais demissões nas duas unidades e um processo de caça às bruxas sem precedentes. Que depois que a greve terminou, que nós saímos de lá, que aí a GM ficou uma semana paralisada lá dentro, as atividades. E quando ela reabriu novamente as atividades para poder os trabalhadores voltar ao trabalho, essa que era o absurdo. Os trabalhadores tiveram que entrar com um cordão polonês, cheio de policiais, correntes, e eles entravam num cordão polonês, cada um mostrando o seu crachá, e ali você entra, você sai, você entra, você espera, isso fizeram no dia que estavam retornando ao trabalho. A chefia, a fábrica jogou muito pesado. E quando acabou a greve, foi um pesadelo para a gente. Eu lembro até que eles reuniam com a gente no setor, né? Reuniam com a gente no setor. Eu lembro que o chefe falou assim: olha, a partir de hoje, o sindicato não manda mais nada aqui dentro. Aquele que falar em sindicato, que ousar falar em sindicato, está demitido. O SNI, braço da repressão do regime militar, acompanhou de perto os passos dos líderes. Em dezenas de documentos confidenciais, localizados no Arquivo Nacional, fica claro o interesse do novo velho regime naqueles trabalhadores. Antes mesmo das mobilizações de 85, já havia registro daquelas lideranças políticas. Este documento do Serviço de Repressão traz a lista de demitidos da greve da GM. A pequena marcação atrás dos nomes
indica, na codificação dos militares, os principais ativistas. Aqui, Alfredo Brito é qualificado como demitido da greve na GM em 85. Na sua militância posterior, os ativistas continuaram sendo monitorados pelo SNI, junto com outros nomes do movimento sindical à época. Outro fato abominável foi a criação das chamadas listas negras, com os nomes dos demitidos. A partir da distribuição daquelas listas, conseguir emprego em outra empresa passou a ser quase impossível. Veja bem, eu posso até falar por mim mesmo, assim, não falando assim que eu ouvi falar. Eu, na época que eu saí da GM, eu teve a Volkswagen Taubaté, que estava até abrindo vaga para mecânicos. Eu fui um dos que tive na fila, na própria na Volkswagen, para arrumar emprego. E quando chegou a minha vez, eu pegar uma senha para poder entrar, pararam em mim. Falaram assim, daqui para trás não tem mais vaga para ninguém, não tem mais senha. Precisa-se, mas emprego para grevista não tinham. Nas empresas de grande porte, no município e na região, em todas onde eu fui trabalhar, onde eu fui fazer ficha ou fiz testes, eu não consegui. E a maioria dos nossos companheiros da comissão ou foram trabalhar como autônomos ou então em serviços informais. E eu era taxado de vagabundo porque eu tinha serviço no mercado e eu não trabalhava. Então a gente está sofrendo até hoje, há mais de 20 anos, nós estamos sofrendo até hoje na pele essa retaliação que o governo fez em cima da gente. Em São José, o Ministério Público, a pedido do governador Franco Montoro, acabou processando criminalmente 33 trabalhadores, muito ativos durante aquela histórica greve. A acusação? Nada menos do que 8 artigos do Código Penal. Além da perda de seus empregos e da repercussão dos exageros divulgados pela imprensa, estes trabalhadores, até hoje, têm que provar que não são criminosos. A luta desses operários não foi uma luta qualquer. Tanto é verdade que na Constituição de 1988 foi aprovada a redução da jornada de trabalho para 44 horas semanais. Mas o efeito da perseguição política ocorre até hoje na vida destas pessoas. Foi uma tortura psicológica violentíssima. Famílias que nós conhecemos, que inclusive gente que acabou vindo a falecer, fruto disso, que famílias que foram desestruturadas por causa disso, da demissão, porque a acusação que tinha na cidade, envolvido por toda a cidade, fruto disso que foi feito através dos órgãos de repressão, é que aqueles eram terroristas. Eu me senti assim, um inútil dentro desse imenso país, né? Me senti inútil de muitas vezes eu passando aqui pelo viaduto do CTA, naquela época ali, eu sempre pensava em me atirar do viaduto. Na história dessas pessoas, o ativismo político teve um alto custo, fruto da repressão estatal e de um sistema que oprime. Amplificando a voz destes trabalhadores, o clamor não poderia ser outro, senão justiça.